deputados, enfim. E o magistrado encontra-se nessa situação de ter que se adaptar à Constituição e passar a receber a sua contraprestação através de subsídio. A PAMAGE já vem de uma longa data batalhando para que isso se torne efetivo, quer dizer, que se cumpra a Constituição, que se ajuste a ela o pagamento dos magistrados. Houve algum embaraço, uma dificuldade de tramitação, envolvendo inclusive relacionamento com o Poder Executivo em função de disponibilidades orçamentárias. Mas, de qualquer forma, a batalha da PAMAGE nesse sentido é longa e com a implantação dos subsídios viria resolver um problema de comparação entre o que se paga ao juiz estadual, ao juiz federal e entre estados também, porque alguns estados, ou a maior parte, segundo consta, só o estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul é que não fizeram a adaptação, acabou criando uma desigualdade em termos de base e de carreira e também na intermediária, em termos de valores pagos aos juízes. Por quê? Estabelecidos subsídios em parcela única, excluindo-se as vantagens pessoais, aquelas que se adquirem em razão de exercício de função ou em razão do tempo de serviço, acaba se escalonando de tal forma o pagamento que os que estão na base passam a receber bem mais. A Constituição exige que, de uma entrância para outra, não possa haver uma diferença inferior a 5% e nem superior a 10%. Com isso, você, partindo daquilo que ganha o desembargador, que hoje os seus vencimentos em função do subteto é de R$ 22.111, partindo disso e observadas as entrâncias, você chegaria provavelmente num pagamento para juiz de início de carreira em torno de R$ 17.000, por aí, eu não tenho os cálculos exatos, mas é aproximadamente isso. Quando hoje é R$ 10.000. Eu fiz parte do último concurso terminado, da banca examinadora do último concurso terminado para ingresso na magistratura, e ali eu pude constatar a dificuldade que se passou a enfrentar em razão dessa situação. Nós perdemos aprovados lá no concurso, acho que de 6 a 8 candidatos, porque, fazendo concurso simultâneo, conseguiram aprovação em outras carreiras, principalmente federal. E, claro, em razão da disparidade de quase o dobro, optaram pela federal. Por outro lado, outros estados também que já fizeram essa adaptação têm vencimentos ou subsídios bem superiores ao do estado de São Paulo. Então, com a aprovação da lei dos subsídios, ou seja, estabelecendo uma remuneração, parcela única, escalonada dessa forma que eu estou falando, elimina, primeiro, toda a situação que se criou com relação ao regime anterior, que nós temos padrão, verba de representação, adicionais quinquenais, sexta parte e alguns outros em razão de funções exercidas, gratificações. E muito se tem questionado a respeito disso, porque dá a impressão de que, mantido o regime anterior ou o regime hoje vigente e que se quer substituir, está se procurando manter essa situação que seria mais favorável, ou seja, deixar de perder certas regalias, essas vantagens que foram adquiridas com o tempo e que compõem os vencimentos do corpo. Então, eu acho, primeiro, que
é uma luta da APAMAGES que deve ser reconhecida como meritória, que deve ser acolhida pelo Tribunal e posteriormente pela Assembleia Legislativa, e que vem resolver esses problemas todos, quer dizer, elimina toda essa discussão que se faz em termos de vantagens extras que os juízes estão recebendo, melhora a situação daqueles que estão na base da carreira e na posição intermediária, e deixar claro, quer dizer, hoje nós estamos numa situação no Estado de São Paulo em que alguns vencimentos que a gente vem recebendo são fixados através de decisão administrativa, o que permite, inclusive, essa interferência do Conselho Nacional de Justiça, porque ele tem competência para rever os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário, por órgãos do Tribunal de Justiça. É claro que na aplicação de uma lei também você vai ter um ato administrativo que vai possibilitar a ele examinar a adequação desse ato à lei no qual ele se baseou. Mas, de qualquer forma, há sempre uma lei definindo e regulando a situação. Então, os subsídios, a regulamentação da Constituição, o enquadramento do Tribunal de Justiça na Constituição regulamentando subsídios, elimina todos esses problemas, melhora a situação da carreira, quer dizer, dá àqueles que, de fato, hoje necessitam de uma melhoria, de ganho, essa oportunidade, mesmo porque, além de terem maior necessidade e precisarem realmente dessa melhoria, eles se encontram numa situação meia pouco cômoda na comparação que se faz a juízes federais e juízes de outros estados. Agora, o Tribunal de Justiça, e nessa luta a APAMAGES precisa entrar com toda a força, a dificuldade que certamente haverá na aprovação. Tanto na Assembleia quanto depois na própria sanção do governador. Por quê? Não, o governador, na verdade, ele colabora muito, né, na aprovação na Assembleia. Porque matéria financeira, matéria orçamentária, se você não tiver o sinal verde do governador, já fica muito difícil a aprovação na Assembleia. Doutor Milton, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Deixar já o convite para o senhor para a gente aprofundar um pouco mais esse tema tão importante, não apenas para a magistratura, mas também para a sociedade. Muito obrigado. Hein? E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.